Olá, a gente já fez o nosso primeiro teste de programa, criando a nossa classe Olá Mundo, que tem um método principal que joga uma mensagem delimitada por aspas duplas aqui na nossa tela de console. Ou seja, o nosso programa está executando corretamente. Agora a gente vai mudar um pouquinho, a gente vai mudar o nosso programa para Olá Mundo da Som. Isso quer dizer que a gente vai conversar com o nosso usuário, pedir para ele passar informações no teclado. Então, a gente já viu que a nossa saída padrão é a tela de console. Então, Alt do inglês quer dizer saída. Então, a gente está jogando uma mensagem na nossa saída. A gente vai querer entrar com dados do usuário. Para isso, a gente vai pegar esses dados do nosso teclado. E a gente ainda não está vendo muito classe, né? A gente está bem no início, a gente vai ver com mais detalhes, tá? Mas nesse caso aqui não tem jeito, a gente tem que usar um objeto da classe Scanner, que a gente vai chamar de leitor. Então, leitor é a referência do objeto da classe Scanner, que além de estar declarado aqui, a gente declarou leitor do tipo Scanner, a gente vai instanciar esse objeto. Então, vai dar o new Scanner. Para poder utilizar esse objeto, a gente tem que instanciar e vai dizer onde que ele está pegando os dados. Então, se a tela é a saída padrão, a entrada padrão é o teclado. E como é entrada padrão, a gente chama de in. In é entrada. In é entrada e out é saída. A gente tem essa conversa aqui. Observe, então, que a gente tem esse vermelhinho aqui aparecendo. Isso aqui é um erro. Tá? Então, a gente não consegue rodar o programa enquanto tiver com esses errinhos aqui. Vamos só colocar um comentário. Comentário são barras duplas, inclinadinhas. O texto é em verde e ele não é erro, né? Então, é só para nos auxiliar a entender o programa. Né? Então, aqui é criando objeto da classe Scanner, que se chama leitor. O objeto se chama leitor. Vamos deixar esse outline aqui que não está ajudando. E aí, como é que eu resolvo isso? Se eu coloco aqui no ambiente de desenvolvimento o mouse em cima do xizinho e dou um clique com o botão esquerdo do mouse, ele já traz aqui a dica que eu tenho que fazer. Eu tenho que importar a classe, que já está compilada, ela está no pacote java.tio, que são as bibliotecas que vêm junto com a plataforma Java, quando a gente fez a instalação. Beleza, é isso mesmo. Quando a gente fez isso, já não está mais vermelho, tá? E aí a gente vem aqui no disquetinho, não sei se vocês já viram um disquete na vida, né? Mas enfim, ainda é usado como uma forma de dizer que a gente está gravando os dados. Então a gente vai gravar ou só esse arquivo ou todos os arquivos que existem. E quando eles estão gravados, eles ficam desabilitados. Significa que tudo quanto que alteração que a gente fez foi salvo. Mas ainda existe aqui um probleminha. Vamos colocar o mouse em cima. Então, ele está dizendo aqui o recurso, o leitor, nunca foi fechado. Quer dizer que lá para frente a gente vai ter que dar um close nesse leitor. Beleza? Então, a gente declarou aqui um objeto que a gente vai precisar usar. E vamos declarar também três variáveis, x, y e z, do tipo inteiro. Aqui são variáveis locais, porque elas só existem dentro do escopo do nosso método principal, que é o método main. E o método main, ele é delimitado por abre e fecha chaves. Então, sempre tem escopo, e o que a gente declara dentro desse escopo só vale dentro desse escopo, e o escopo, então, os delimitadores padrões são abre e fecha chaves. Olha aqui o delimitador da nossa classe, que é o nosso arquivo da classe Olamundo, arquivo olamundo.java. Beleza. Então, Olá Mundo da Soma, e agora eu posso copiar tudo isso aqui, né? Eu vou conversar com o meu usuário. E que entre com o valor de x. Eu quero que ele forneça um valor inteiro para x. Entre com o valor de x, dois pontos, espacinho. Só que eu não quero que ele pule linha, tá? Porque eu quero que o usuário escreva do ladinho dessa frase. Então, eu tiro o LN. E agora sim, eu vou pegar o leitor, vou vir aqui
pontinho. Quando eu coloquei pontinho, ele já me traz todos os métodos que esse objeto tem. Então, a gente quer um next. Quero que ele leia o próximo inteiro. Next int, beleza. Ponto e vírgula, só que quando ele ler esse valor do teclado que o usuário vai digitar, ele vai atribuir o resultado disso à variável x. Observe que aqui o x e o y eles estão vermelhinhos, que eles estão dizendo, aqui o ambiente está dizendo que as variáveis nunca foram usadas, né? Isso é um warning. Warning não é um erro, é um aviso que alguma coisa não está legal. Então, à medida que a gente vai digitando, o próprio ambiente de desenvolvimento, editor de código, ele vai dando esse retorno para a gente. E a ideia é a gente saber ler esses retornos e acertar quando for preciso. Vamos fazer a mesma coisa. Não vou escrever aqui, não. Vou copiar as duas linhas de cima, porque eu quero fazer a leitura do y agora, né? Então, em vez de x, eu pego y e agora eu vou dizer que o z é igual a x mais y, que é uma operação aritmética simples, e a gente vai exibir esse valor de z na nossa console também. Então, eu vou aqui emprestar Sysout, nesse caso eu vou usar o ln, né, que eu quero que essa informação apareça aqui no finalzinho, na próxima linha. Eu vou colocar aqui a soma de x mais y é igual a... Então, a esse resultado, quero que ele apareça junto com o valor de z. Para isso, eu vou concatenar essa string delimitada por aspas duplas com o valor de z. Fecho parênteses para fechar o comando e ponto e vírgula. E é só isso. Vamos tirar aqui essas linhas e vamos salvar no nosso arquivo e vamos executar. Então, entre com o valor de x, eu venho aqui na console, o meu cursor está piscando ali do lado, então eu não vim com salto de linha, não estou na linha de baixo, vou colocar aqui 4. Entra, valor de y, novamente, console, clico, né, para a gente colocar o valor do y, entra, e apareceu aqui o resultado, a soma de x mais y igual a 9. Nosso programa funcionou legal, né? A gente conseguiu a nossa soma, os dois valores que a gente entrou, mas ainda está com esse amarelinho aqui, né? Então, é um warning, um aviso, não é um erro que paralisa ou impede o nosso programa de executar. Então, o que está faltando aqui é só fechar a nossa entrada padrão. Para isso, a gente coloca o nome do nosso objeto, leitor, ponto, e aqui ele já traz, a gente já viu, né, todos os métodos, e o método que a gente vai escolher é o close. Quando a gente fez isso, o amarelinho sumiu, né, e a gente vai salvar para fixar essa alteração. Vejam que a execução não foi alterada de forma nenhuma. Então, eu posso colocar aqui 30, 100, sempre números inteiros, né, e a gente conseguiu a nossa execução correta. Vejam se vocês conseguem também realizar esse programa. Bom trabalho!